suspensas temporariamente as buscas pelo avião da Air Asia, que desapareceu há mais de 13 horas. 162 pessoas estavam a bordo. Por causa do mau tempo, os pilotos chegaram a pedir uma mudança de rota. O voo 8501 tinha saído da cidade indonésia de Surabaya para Singapura. E a gente conversa com a nossa correspondente na Ásia, Mariana Aldano. Mariana, está mantida a decisão de retomar as buscas na manhã de amanhã? Oi, mais uma vez para você, Cecília. Bom dia a todos, boa tarde aí no Brasil. Se tudo vai depender das condições climáticas. Se o tempo permitir, as buscas serão retomadas. A expectativa é de que isso aconteça por volta de 7 horas da manhã. O avião decolou do aeroporto de Surabaya às 5h20 da manhã e cerca de uma hora depois o piloto se comunicou com a torre de controle solicitando autorização para mudar a rota. Ele queria mais altitude, ele queria voar mais alto, justamente para evitar o mau tempo, para desviar das nuvens. Ele queria subir de 9.000 metros para 11.000 metros, mas antes mesmo aí dele obter uma resposta, poucos minutos depois desse contato, a aeronave já desapareceu dos radares e perdeu-se então o contato com esse avião. Desde então, algumas horas depois, as buscas foram retomadas, o governo da Indonésia começou, aviões militares, navios também começaram a vasculhar essa área onde acredita-se que o avião possa possivelmente ter caído, enfim, ainda não dá para dizer que é uma queda, porque oficialmente o avião continua desaparecido, e as buscas agora à noite, como já é noite aqui na Ásia, as buscas foram suspensas e serão retomadas logo nas primeiras horas da manhã. Mariana, e quais eram as nacionalidades de quem estava a bordo? Mariana, era gente de vários países, né? São 5 nacionalidades diferentes, a gente quebrando os números, né? Os 162 pessoas, desse total eram 155 passageiros, 16 crianças, um bebê e na tripulação são os 2 pilotos e 5 comissários de bordos. E as nacionalidades confirmadas são um cidadão de Singapura, um cidadão da Malásia, um francês, um inglês e 3 sul-coreanos que estavam no avião, que a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, e foram montados postos de ajuda nos aeroportos de Changi, de Singapura, que é para onde esse avião deveria ter ido, logo depois, cerca de 3 horas após o embarque, e também postos de ajuda foram montados no aeroporto de Surabaya para dar todo o suporte aos familiares que estão esperando, aguardando aí, ansiosos por notícias sobre o que pode ter acontecido. Pois é, Mariana, a gente fala tanto de questões técnicas, números, mas a gente esquece que são histórias pessoais que estão ali envolvidas. Eu acabei de ver que um dos tripulantes desse voo, ele estava com a mulher esperando uma filhinha de alguns meses agora. Então, assim, é uma história muito triste. E esse mesmo piloto lamentou muito o acidente com outros voos da Malaysia Airlines. Esse ano de 2014 foi um ano negro para a aviação mundial, especialmente a aviação malaia, né, Mariana? E ele não acaba, esse ano não acaba, né, Cecília? Realmente foi um ano historicamente bastante complicado para a aviação civil. Ao todo, por enquanto, 730 pessoas morreram só esse ano em acidentes. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, no ano passado, em 2013, o número de pessoas que morreram em acidentes foi de 210, ou seja, esse ano já são quase 4 vezes a mais acidentes do que o que foi registrado no ano passado, mas ainda assim, né, os acidentes de aviões, eles são sempre muito impressionantes, muito grandiosos, mas o avião continua sendo o meio de transporte mais seguro. E o que impressiona nesse ano também é a participação, é o denominador comum, que é a Malásia, que está envolvida em 3 acidentes diferentes, né? A gente volta a lembrar. Primeiro foi lá em março o acidente com o voo MH370, que simplesmente desapareceu. Até agora ninguém sabe o que aconteceu, as buscas continuam, mas não há nenhuma pista, nenhum indício dessa aeronave que desembarcou aqui do aeroporto de Kuala Lumpur com destino ao aeroporto internacional de Pequim, na China, mas essa aeronave desapareceu após cerca de 1 hora após a decolagem. E o segundo acidente, que foi também muito impressionante, muito chocante, que foi o voo MH370, também da Malaysia Airlines, que foi abatido dos céus. A gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu, mas a suspeita é de que separatistas russos
possam estar envolvidos nesse acidente. Portanto, um ano aí bastante trágico para a aviação civil. Cecília. Obrigada, Mariana, pelas suas informações. Você continua acompanhando toda a repercussão desse caso. Aqui no Brasil, aqui no estúdio, eu converso com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Obrigada por estar aqui com a gente, Gustavo. Eu que agradeço. A Mariana já falou que o avião é uma das formas mais seguras de transporte do mundo. E a Malásia também tem uma experiência muito grande ali. Toda aquela região tem uma experiência muito grande também em resgate, em fazer esse tipo de trabalho depois de um acidente de voo. A aviação, por algum acaso ali, ela é sucateada? Não, né? Pelo contrário. Não, pelo contrário. E é uma triste coincidência esses 3 acidentes, especificamente na Malásia. E eu digo mais, os 2 primeiros acidentes da Malásia, falta investigar, falta encontrar o avião, caiu num local remoto no meio do oceano, ainda não se encontrou, as buscas estão sendo feitas, perímetro extremamente grande de busca, por isso não encontraram ainda, provavelmente numa profundidade grande e sem o bip da caixa preta para facilitar encontrar a aeronave, que dura apenas 30 dias. Esse, supostamente, atentado terrorista. O avião deve ter sido sequestrado supostamente porque tudo que aconteceu ali, a comunicação do piloto com a torre, é totalmente fora do padrão da aviação comercial. O outro acidente ele foi abatido por um míssil, quer dizer, não tem nada você pode ter a melhor segurança do mundo, melhor manutenção, tudo. A única participação da Malásia que eventualmente houve naquele foi não ter desviado suas rotas de uma área de conflito. Ele supôs que... Que é também um cuidado importante, não que deixa de ser. deveria ter sido feito, mas que ele supôs que não teriam mísseis terra-ar que conseguisse atingir o avião na altura de cruzeiro. Não foi verdade, abateu o avião e teve o segundo acidente. Esse de hoje, aí sim, a gente tem não posso descartar terrorismo ainda, mas se não foi terrorismo, é totalmente diferente dos outros 2. Vamos colocar o mapa, tem o mapa aí para a gente ver mais ou menos qual foi o trajeto e onde ele caiu, só para a gente ter uma ideia, Gustavo, porque no trajeto que foi feito, o avião caiu aparentemente no mar, ao que tudo indica, se ele caiu, aí a gente está com o mapa aí, então assim, ele teria caído ou pousado, enfim, nesse meio, que é uma região, ao que tudo indica, pode ter caído, né? Ele pode ter caído e se caiu, bom, que ele não está voando, a gente sabe. A gente está tomando todo esse cuidado porque as autoridades não afirmam que o avião caiu. Ele simplesmente desapareceu. Desapareceu. Ele pode estar pousado ou caído. Voando ele não está, porque os radares captariam e ele provavelmente também está com... Se tivesse pousado, está com problema de comunicação, porque o piloto teria se comunicado com a torre, etc. Daí a probabilidade imensa, não podemos afirmar, mas que caiu a aeronave. E numa região oceânica. Agora, não é uma região montanhosa, etc. O que indica que não houve, basicamente, uma colisão dele com uma montanha ou com um terreno e tal. Muito embora o conceito de colisão do voo controlado com o terreno envolve o oceano, ele pode ter batido na água. Mas isso se ele tivesse perdido muita altitude, o avião e o piloto tivesse perdido a compreensão de onde ele estava. A linha vermelha indica ali, tá vendo? Ele já desapareceu nesse ponto em voo de cruzeiro. O que a gente pode afirmar, já está em voo de cruzeiro, que é a parte menos crítica do voo. Numa altitude, ele reportou o pedido de mudar a rota para ampliar a altitude de 32 mil pés para 38 mil pés. Portanto, de aproximadamente 10 quilômetros para aproximadamente 12 quilômetros, para desviar das nuvens cumulus-nimbus, que ele pode desviar tanto lateralmente como horizontalmente. Ele preferiu subir. Provavelmente a tempestade, as nuvens que ele estava enfrentando eram muito grandes, gigantescas, e ele preferiu tentar subir. Essas nuvens cumulus-nimbus, elas são... enfim, densas, tudo. A gente, na época daquele outro voo lá da França, muito se falava em congelamento do Pitot. Isso pode ter acontecido também? Pode, isso tem que ser investigado. É um dos fatores contribuintes a meteorologia, aliada a algum outro problema mecânico, né? Então, por exemplo, nessas nuvens você encontra pedaços de gelo, por exemplo. Um dos fatores
grandes que podem afetar as palhetas da turbina. E aí, perder potência da turbina, perdendo potência nas duas turbinas, você perde altitude. Mas nesse momento ele teria conseguido dar um pedido de socorro, avisar a torre, Sim. se isso tivesse acontecido? Teria esse tempo? Se ele... Aí, pois é, tem que investigar, não dá para saber as condições em que isso acontece. Se o piloto tem plena consciência de onde está, se todos os sensores estão funcionando e ele percebe que está perdendo potência, ele tem tempo de avisar. Se ele estava a 32 mil pés, ele tem tempo de avisar que está perdendo altitude, declarar emergência, etc. Por outro lado, se ele não tinha consciência de onde estava, por algum outro motivo que não sabemos ainda, ele não avisaria a torre. Porque eles não tiveram nenhum pedido de socorro, apenas esse pedido de mudança de altitude. Exatamente. Então, a falta de referência poderia fazer ele não dar esse pedido de socorro. Poderia, exatamente. Não nenhuma falha técnica, como exatamente. aconteceu no Air France. Que exatamente, que ele perdeu, o pitot congelou e aí ele não conseguia mais ter referência, saber o que estava acontecendo. Perdeu o referencial, exatamente. A Cumulus Nimbus pode fazer isso, então? Ela é uma nuvem que propicia esse tipo de coisa? Não, a gente tem que deixar... Sim e não. Vamos lá, por parte. Porque eu não posso afirmar que, por si só, a Cumulus Nimbus derruba um avião. Não derruba. Não. Os aviões passam por ela. São preparados para isso. São preparados para isso. Você tem que, aliado ao problema da meteorologia, outros problemas, ou de piloto, ou de erro humano, ou de mecânica, de problema mecânico, aliado a isso, pode sim causar um acidente. Agora, tem que esperar, a gente tem que esperar mais informações para entender bem o que aconteceu aí. É um conjunto de fatores, é uma investigação que precisa ser feita. Sem dúvida. Uma caixa preta que possivelmente possa ser encontrada para explicar isso tudo, né? Exatamente. No caso da Cumulus Nimbus, a rotina, o padrão é você desviar dela. Você, inclusive, tem um radar no avião. No nariz do avião, no radome, a gente chama radome, o nariz do avião, você tem um radar meteorológico. Ele manda para as informações de toda, até com uma distância muito razoável para o piloto, com antecedência. Ele tem lá um radar meteorológico, ele tem uma foto e que ele vê em cores, símbolos vermelhos, amarelos, e ele vai vendo por onde ele pode passar. Quanto mais densa a nuvem, e aí o que o radar capta é água, água, é gelo, Entendi. é densidade da água. Quanto mais escura a cor, mais ele tem que se afastar. Não é que ele não consiga passar, ele consegue, mas vai balançar, vai provavelmente perder um pouco de altitude, vai sacudir bastante. Mas por isso se evita, até pelo desconforto dos passageiros. Não quer dizer que isso vai derrubar o avião. Mas o normal é você desviar, que foi o que ele tentou, inclusive. Vamos ter que aguardar o início das buscas amanhã de qualquer forma. Muito obrigado, Gustavo, Eu que agradeço. pelas suas explicações, por você estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço.